Olá, turma, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Eu vou iniciar fazendo uma devolutiva da aula anterior, das questões que eu realizei na aula anterior. Eu só quero deixar claro que, para a turminha da noite, eu acabei realizando apenas uma questão e para a turma da manhã as questões foram um pouquinho maiores. Então, eu vou tratar das respostas de modo geral, ampliando para as 3 questões que foram realizadas para a turma de manhã, que vai englobar também a questão da turma da noite, ok? Então, entre as perguntas estava lá, qual era a importância do Ministério Público? O Ministério Público, como vocês sabem, é uma instituição que ela é independente dos 3 poderes, né? E a finalidade dela, a principal, é de fiscalização. Então, eles vão fiscalizar as atividades do Poder Legislativo na edição da lei, né? Então, toda lei que é editada pelo Poder Legislativo, ela precisa estar conforme a Constituição Federal. E o Ministério Público tem essa função. Em relação à administração pública, ao Poder Executivo, o Ministério Público também tem a função de controlar, fiscalizar a atividade do administrador. Então, ocorrendo uma improbidade administrativa, ele vai ter a função de fiscalizar isso e ingressar com ação civil pública competente. E ele também é fiscal da lei no âmbito dos processos, ou seja, perante o Poder Judiciário, né? Além disso, ele tem como função a defesa dos direitos previstos na Constituição Federal. Então, direito à vida, direito ao patrimônio. Por isso que, quando nós temos um crime contra a vida, nós temos a participação do Ministério Público como autor da ação penal, tá? Então, a principal e a importância do Ministério Público é justamente para garantir o Estado Democrático de Direito, para garantir os direitos da sociedade, a sua função de fiscal da lei e fiscal da ordem. A nossa segunda pergunta foi, por qual razão o advogado se torna essencial à administração da justiça? A jurisdição, ela é uma função pública, ela é um serviço público, na verdade. A prestação da jurisdição é um serviço público e o advogado atua como tendo uma função social nesse serviço público, tá? Então, o advogado ele é essencial à administração da justiça porque nós temos alguns direitos previstos como o direito à defesa, o direito à assistência jurídica e aí a figura do advogado. Sem dúvida que o advogado ele tem uma capacidade, a capacidade que a gente chama de capacidade postulatória, ele tem essa capacidade em decorrência de ter realizado o curso de direito, de ter realizado o exame da ordem, e devido à sua inscrição junto ao Conselho de Classe da Ordem, né, da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, sem dúvida que são necessários esses requisitos e, por isso, ao elaborar o curso de Direito, ele se torna capacitado para a defesa dos direitos dos seus clientes. Mas essa não é a razão pela qual ele é essencial à administração da justiça. Porque a justiça é uma função pública, tá? E ele tem essa função social de participar da justiça na defesa dos direitos, na defesa do Estado Democrático de Direito, assim como a importância do Ministério Público falado acima. Mas, sem dúvida, que o advogado tem um conhecimento mais apurado do que as demais pessoas para defesa dos seus clientes, né? Defesa e direito dos seus clientes. Em relação à última questão, eu questionei o que diferenciaria a advocacia privada, da pública e da defensoria pública. A advocacia pública, nós já dissemos que o advogado que após o curso de direito, a inscrição no exame, a aprovação no exame da ordem, a inscrição no conselho, ele presta um concurso público para
advocacia pública, e aí ele fará a defesa dos municípios, a defesa do Estado e a defesa da União, tá? Então, essa é a advocacia pública, é exclusiva nesse sentido. Defensoria pública, a mesma situação, é o advogado que se formou no curso de Direito, foi aprovado no exame da ordem, fez a sua inscrição no conselho e depois passou no concurso público para a Defensoria Pública. E aí a atividade dele tem a finalidade de atender a população carente que não tem condições de pagar o advogado privado, tá? Por sua vez, o advogado privado ele pode ser um trabalhador autônomo, pode ser um empregado, trabalhador empregado, né? Pode trabalhar como empregado dentro de assessorias jurídicas internas nas empresas, né? Então, ele cobra pelos seus serviços por ato ou recebe por mês, e ele não atua na defesa senão por meio da cobrança, tá? Ele precisa receber para isso. A Defensoria Pública e a Advocacia Pública também recebem, mas seus salários são pagos pela administração pública que o contratou. Lembrando que a Defensoria Pública é estadual, é no âmbito estadual, certo? Vamos começar então a nossa segunda aula, finalizando então a questão devolutiva dos questionamentos. Teve uma turminha que só teve uma pergunta, mas está aí a resposta, o feedback das perguntas da aula anterior. Começando agora a nossa segunda aula. Eu falei bastante para vocês sobre petição e disse para vocês que a petição é o meio pelo qual o advogado se utiliza para ingressar em juízo, para manifestar em juízo. Todo ato que é praticado pelo advogado, quando escrito, é feito por meio da petição, tá? Nós temos aí uma definição de que o termo petição ele deriva do latim petitio, do verbo petere, que significa o ato de reclamar, invocar uma providência, solicitar ou expor alguma pretensão diante de alguma autoridade, né? Então, o termo petição ele pode receber muitos significados, mas o que mais reflete essa realidade com a prática jurídica é que ele é um instrumento de comunicação do advogado com o processo, ou seja, é por meio da petição que o advogado se manifesta para mostrar algo para o juiz, para mostrar algo para a parte contrária, para mostrar algo para o tribunal. Ele se utiliza da petição, tá? Então, todas as peças processuais, todas as vezes que o advogado se manifestar no processo, será por meio de uma petição. São várias as petições, tá? Nós temos petição inicial, nós temos petição de meio, nós temos alegações finais, que é uma petição, impugnações a laudos periciais, impugnações a documentos, tudo isso é por meio de petição, tá? Recursos também. Quando a gente protocola um recurso, também é petição, tá? De qualquer forma, eu quero que vocês se atentem agora para a petição inicial. Por quê? Ela é a peça de ingresso. É por meio dela que o processo tem início. Então, a petição inicial é o start do processo, tá? No processo civil, a ação ela se considera proposta quando a petição for protocolada em juízo. Isso está lá no artigo 312 do Código de Processo Civil. O protocolo hoje, ele é feito por meio eletrônico. Lembra que eu comentei com vocês sobre o processo judicial eletrônico? E aí nós temos várias esferas da justiça, cada esfera da justiça tem o seu programa de processo eletrônico. Na Justiça Comum Estadual, no Paraná, por exemplo, nós temos o Projude. Então, quando nós entramos no sistema do Projude, protocolamos a petição lá com a sua certificação digital de advogado, eu tenho, então, que o processo se iniciou, tá? Porém, quando essa petição inicial ela é protocolada, ela vai ser submetida a um registro, ou seja, ela recebe um número e ela é determinada a sua distribuição para um juízo, tá? Há comarcas em que nós temos
vara única, um único juiz que atua em todos os processos, em todas as áreas. Porém, há algumas entrâncias, algumas comarcas, como, por exemplo, a comarca de Maringá, em que nós temos uma divisão bem legal dentro da justiça, dentro do fórum, por exemplo. Nós temos varas cíveis, nós temos varas criminais, tem vara da infância e juventude, vara da família, vara da fazenda pública. Então, quando nós distribuímos uma petição, primeiro nós já direcionamos para um desses. Então, ou eu quero uma vara civil, ou eu quero uma vara da fazenda pública, ou eu quero uma vara de família. Mas eu só coloco o endereçamento da vara. Se vai ser o juízo da primeira vara ou o juízo da segunda vara de família, por exemplo, que vai receber o meu processo, eu não posso escolher, tá? Essa escolha não cabe a nós. Cabe ao próprio sistema ou ao cartório distribuidor que vai fazer um sorteio e encaminhar o processo para um dos juízes. Por que é por sorteio? Nós não podemos escolher. Imagina que você é colega do juiz da primeira vara de família ou da segunda vara de família. Se você pudesse optar, o que você faria? Escolheria o juiz que é seu amigo para julgar o seu processo, né? Obviamente que a parte contrária poderia alegar impedimento ou suspeição do juiz, mas se ele soubesse dessa situação e se ele não soubesse. Então, para que o processo para que não haja por parte do juiz uma pendência, para que ele não tenha um direcionamento, ou seja, para que ele seja totalmente imparcial, o ideal é que ele não seja escolhido pela parte, e sim de uma forma de sorteio, tá? Então, o processo é distribuído e é determinado o seu sorteio para uma das varas. Quando é vara única, não tem essa necessidade. Quem determina isso é o artigo 284 do Código de Processo Civil. Também é importante a petição inicial para que você tenha conhecimento. Então, saber quando se considera exercido esse direito de ação, ele também é importante porque a distribuição do processo, ela vai definir a competência do juízo, que está previsto lá no artigo 43 do Código de Processo Civil, a prevenção desse juízo, previsto no artigo 59, e interrompe o prazo prescricional. Deixa eu explicar. Todo direito, ele tem um lapso temporal, um período de tempo para ser exercido. Por quê? Porque a gente não tem um tempo ad perpetuum, não é para sempre que você pode exercer o seu direito. Ele tem um prazo, tá? Então, imagina que você realizou um negócio jurídico e esse negócio jurídico resultou em um problema, tá? A parte contrária sabe da existência do problema e sabe do seu direito de ingressar com a ação. Mas e aí? Ele vai ficar o resto da vida esperando você distribuir essa ação? Não. Por isso, existe um prazo, um lapso temporal para que o seu direito, para que o direito do seu cliente seja exercido. E quando a gente distribui, é o que a gente chama de prescrição, tá? Vocês vão aprender a prescrição, porque nós temos vários prazos lá no direito civil, dentro do direito civil, no Código Civil tem os prazos prescricionais, tá? E quando a gente distribui essa ação, a distribuição da ação já interrompe a contagem desse prazo. Então, imagina que você tem 1, 2 ou 3 anos para entrar com a ação. Uma vez que você distribui a ação, passou 1 ano e meio, você distribuiu a ação, o prazo era de 2 anos, interrompeu o prazo, tá? O que significa? Você tem direito, se esse processo for arquivado, você tem direito a mais uma contagem desse prazo prescricional, tá? Por isso é importante.
Em relação à prevenção e competência do juiz, vocês se recordam que eu acabei de dizer que a gente não pode escolher a justiça, certo? Então, eu não posso escolher o juiz, melhor dizendo. Eu não posso escolher um determinado juiz. Então, se eu protocolei uma petição inicial e ela é distribuída para o juiz da primeira vara cível, por exemplo, só que eu não tenho um bom relacionamento com aquele juiz, ou eu sei que aquele juiz, ele demora para responder os processos, e aí o que eu quero? Eu vou deixar o processo arquivar e vou distribuir de novo para que seja sorteado um outro juiz, ou seja, eu posso ficar tentando a sorte, tá? Isso é possível? Não, isso não é possível. Por quê? Uma vez que eu distribuí a ação, eu gero a prevenção daquele juízo. Então, toda vez que eu distribuir uma ação conexa ou relacionada, ou ainda que eu deixe arquivar esse processo e distribua novamente esse processo, vai cair para o mesmo juiz, tá? Então, se distribuir para a primeira vara cível e resolvi que eu não quero aquele juiz, deixo o processo arquivar por falta de andamento, não pago as custas processuais e o processo é arquivado. Vou distribuir de novo. Aonde vai cair? De novo vai cair na primeira vara cível. Eu não tenho como escolher. Então, para evitar esse tipo de escolha, para evitar esse tipo de situação, o Código de Processo Civil previu a prevenção do juízo. A petição inicial, ela tem alguns requisitos a serem cumpridos e esses requisitos estão no artigo 319 do Código de Processo Civil de 2015. Tá? O artigo 319 traz vários requisitos, como o juízo a quem é dirigida, o nome das partes, que é a qualificação das partes, a causa de pedir e o pedido. O que importa para nós agora, o mais importante para nós agora, é a causa de pedir e o pedido. O que é a causa de pedir? A causa de pedir é o que eu falei para vocês desde o início. Premissa menor, premissa maior e o pedido, tá? Então, a causa de pedir nada mais é do que a soma dos fatos mais a fundamentação jurídica. A lei, ela é abstrata, por isso, premissa maior. Quando um fato concreto acontece, premissa menor, eu tenho a aplicação da premissa maior, tá? E como conclusão, eu faço um pedido. Como que funciona, então? Primeiro, na petição, utilizando-se de argumentação jurídica, nós vamos fazer a exposição dos fatos. Após a exposição dos fatos, a gente traz a fundamentação jurídica. É necessário, com algumas exceções, que eu falarei mais adiante, com algumas exceções, é necessário que a petição inicial traga a fundamentação jurídica, ou seja, qual é a lei que ampara a sua pretensão? Ela precisa estar na sua petição inicial, tá? Então, o seu fato, a sua fundamentação jurídica e o seu pedido, que nada mais é do que a conclusão desse silogismo, tá? Aplicação da norma ao fato concreto, precisam estar na sua petição inicial. Além disso, embora o CPC não fale a respeito, é necessário que a sua petição seja clara, lógica e objetiva. Então, nós precisamos ter uma redação simples, direta, porque o destinatário da petição precisa compreendê-la sem dificuldade. O juiz precisa entender o que você está pretendendo. Assim como a parte contrária, no momento de fazer a sua defesa, também precisa entender o que você está pretendendo, tá? Clara, lógica e objetiva. Por que objetiva? Tem um juiz aqui em Maringá, por exemplo, que quando um advogado distribui uma petição inicial e ela tem mais de 20 páginas, ele determina que seja feita a emenda da petição inicial para que o advogado resuma, ou seja objetivo. Porque, às vezes, ele pretende algo tão simples e ele se utiliza de tantas páginas, de tantas laudas, a gente chama em direito laudas, páginas de laudas, tá? E ele se utiliza de tantas laudas para escrever algo tão simples. O que acontece? Isso toma tempo do juiz, né? E faz com que o juiz
demore um pouco mais para responder ao processo. Então, para que haja objetividade na tramitação do processo, é necessário que a petição inicial seja clara, lógica e objetiva, tá? Uma ordem lógica da petição inicial seria, primeiro, os fatos, e aí você coloca os fatos numa ordem cronológica. Óbvio que você vai fazer a separação de fatos dentro da petição inicial. Fatos, o direito, que é a fundamentação jurídica, e o pedido. Então, pelo menos a sua petição inicial terá que ter 3 tópicos. Conta os fatos, conta o direito e faz o seu pedido, né? Conta os fatos, expõe o direito, melhor dizendo, e faz o seu pedido. Cada parágrafo você pode usar para trazer uma ideia. Então, usa um parágrafo para contar que, né, vamos falar do problema da Dona Ivone? Dona Ivone sempre está presente na nossa vida. Lembra da Dona Ivone? Primeira situação dela lá, a situação mais complexa dela que eu tratei em todas as salas de aula foi o acidente de trânsito, salvo engano, né? Então a Dona Ivone estava indo trabalhar e sofreu um acidente de trânsito. Você vai dizer que ela é proprietária do veículo, que no dia tal ela estava saindo com o carro dela, que na rua tal houve a colisão e que a culpa da colisão foi em razão da parte contrária, que isso resultou em danos. Então, os fatos, cada uma dessas situações você vai contar em um parágrafo, tá? De forma em ordem cronológica. Além disso, é importante que você faça uma narração daquilo que é relevante ao processo, né? O que tiver importância para o processo. O que não é importante não precisa ficar no processo. Além disso, todos esses parágrafos precisam estar atrelados, ou seja, tem que ter uma conexão entre um parágrafo e outro, tá? Então, conta os fatos de uma ordem cronológica, cada parágrafo uma ideia, só traz fatos relevantes e eles precisam ser conexos. Na parte do direito, na parte em que a gente expõe o direito para o juiz, a gente faz o raciocínio jurídico, ou seja, eu vou trazer para o juiz, primeiro, a legislação. Além disso, eu posso trazer uma doutrina, só se for essencial. A doutrina é quando há uma discussão jurídica a respeito de um determinado assunto e alguém vai lá e explica aquilo de uma forma mais favorável a você e você quer se utilizar dela. Caso contrário, deixa a doutrina de fora, usa a legislação e a jurisprudência que já está valendo, tá? E a jurisprudência é aquilo que nós já conversamos. São decisões dos tribunais a respeito de um determinado assunto. Então, você vai procurar lá o seu assunto e você vai utilizar como um argumento indutivo a jurisprudência, tá? O que você precisa fazer? Que aí é essencial. Fazer a relação do direito com o seu fato, tá? Você precisa dizer, a lei diz isso, aconteceu isso. Então, a lei diz que aquele que causar dano a outrem fica obrigado a reparar. O Estado causou dano a Dona Ivone, por isso ele fica obrigado a reparar, tá? Então, essa relação a gente precisa fazer. No fim, a gente vai concluir a ideia com a apresentação do objetivo da peça, ou seja, o que você quer com aquele processo? Você quer a prisão? Você quer a condenação ao pagamento de uma importância? Você quer a declaração de um direito? Você quer a constituição de uma relação jurídica? Né? Então, a gente precisa fazer o nosso pedido, concluir a nossa petição com um pedido, e esse pedido ele precisa ter correlação com os fatos e com o direito, tá? Eu só posso pedir a prisão civil, por exemplo, do devedor de alimentos. Qualquer outro devedor que não seja de alimentos, de pensão alimentícia, eu não posso requerer a prisão dele, certo? Então, eu preciso ter uma lógica também nos meus pedidos. Todo pedido precisa decorrer dos fatos e do direito, certo? No caso da Dona Ivone, a indenização, então a condenação da parte contrária na indenização pelos danos, pelos prejuízos que ela sofreu no veículo dela em razão do acidente, porque tinha lá um buraco na pista, tá? Ou foi abarroado, alguma coisa nesse sentido. E aí eu trago aí um quadro para vocês entenderem melhor, né? Então, a formação do raciocínio jurídico e a redação, tá?
Relação jurídica, o tema. A ação trata, o exemplo aqui é de uma ação que trata de responsabilidade civil por inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Então, uma empresa foi lá e inscreveu indevidamente o nome de uma pessoa nos órgãos de proteção ao crédito. Qual é o fundamento jurídico? O artigo 5º da Constituição Federal, incisos 5 e 10º, ele estabelece que o nome da pessoa é um direito da personalidade, ela não pode ser cobrada indevidamente, e aí vai, tá? Pode trazer uma doutrina aí, nós trouxemos uma doutrina do Youssef Karrali, que trata sobre responsabilidade civil, ele é o pai da responsabilidade civil, mas não é por isso que você é obrigado a utilizar uma doutrina, tá? A doutrina a gente utiliza em último caso, senão a petição inicial vai ficar longa e nada objetiva, tá? Jurisprudência, a gente apresenta, por exemplo, nessa mesma linha, jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e vai lá e apresenta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. A vinculação fática, eu preciso dizer o que fala o direito e apresentar o meu fato, né? Encaixar o direito ao meu fato. Então, no presente caso, o simples fato da ré ter inserido o nome do autor no cadastro restritivos SCPC Serasa, com referência a uma dívida que não existe, uma dívida inexistente, enseja o dano moral e a sua consequente obrigação de reparar, de indenizar, tá? Então, não basta só você citar o fundamento jurídico. O artigo 5º fala do direito à imagem, do direito ao nome. Você precisa fazer essa vinculação do fato ao direito. Conclusão. Portanto, estão presentes os requisitos para a condenação do réu ao dever de indenizar o autor pelos danos experimentados. Então, observem que na fundamentação jurídica, lá na ordem lógica, você trabalha em teses também, tá? Vou usar como um exemplo de várias teses o divórcio. O divórcio, quando a gente trata a respeito do divórcio, quando tem, além da decretação do divórcio, quando tem bens, a gente pode requerer a partilha dos bens. Quando tem filhos menores, a gente vai falar sobre a guarda, sobre a regulamentação de visita e sobre os alimentos. Quando eu falo trabalhar cada tese de forma autônoma, significa eu vou abrir um tópico para trabalhar tudo isso, tá? Ou melhor, se o meu tópico é o tópico do direito, eu vou abrir subtópicos para trabalhar cada um desses pedidos, desses fatos, porque cada um deles tem uma fundamentação jurídica, tá? Então, imaginem um divórcio. No divórcio, eu vou ter lá o pedido do divórcio, e aí eu fundamento na lei do divórcio, o pedido da partilha de bens, eu vou dizer qual é o regime de casamento e vou fundamentar no Código Civil, eu vou falar a respeito da guarda dos filhos menores, se houver, vou falar do direito aos alimentos, que também tem a lei de alimentos, também tem a questão da guarda prevista na Constituição Federal e no Código Civil. Eu vou tratar de todos esses tópicos e cada direito em uma tese autônoma, tá? Quando eu tenho mais de um direito a ser aplicado, eu tenho que separar em teses, tudo bem? Outra questão importante da petição inicial, regras de formatação e padrão. Toda e qualquer petição precisa ser limpa. O que é limpa? Limpa visualmente e bem redigida, na forma como você escreve, não ficar tentando utilizar palavras muito difíceis que acabam pesando a leitura, tá? Então, ela precisa ser limpa, bem redigida para agradar o leitor, tá? É necessário que você utilize palavras mais singelas, não há necessidade de ficar utilizando um português muito rebuscado para a petição inicial só porque é advogado. Tem advogado mais antigo que escreve bem complicado, né? Às vezes você precisa de um dicionário para tentar entender o que ele está falando ali. Não há essa necessidade, tá? O juiz vai entender quando você falar uma palavra de forma simples ou falar uma palavra de forma mais complexa. Mas nós temos, dentro do direito, muitos conectores que a gente usa no início dos parágrafos. Nesse sentido, ademais, contudo, todavia, a gente usa muito esses conectores na redação do texto, tá? Então, isso é normal, pode-se utilizar desde que você utilize com o sentido correto.
Para essas regras de formatações padrões, alguns aspectos influenciadores que eu quero falar. O tamanho, a espécie da fonte, né? Procurar sempre usar o mesmo tamanho, uma mesma espécie, não ficar utilizando um tipo de fonte e um tamanho para uma coisa, não precisa disso, tá? Às vezes a gente utiliza para o nome da ação letras maiúsculas, todas as letras maiúsculas para chamar a atenção da ação que você está propondo. Ou negrito, a gente usa bastante negrito, então toda vez que você quer chamar a atenção do juiz em algum texto, a gente utiliza o negrito e o sublinhado, tá? Isso pode, mas de forma que não carregue o texto, tá? Não vou usar um parágrafo inteiro de negrito ou um parágrafo inteiro de sublinhado, apenas algumas palavras para chamar a atenção do juiz, tá? Uma outra questão, adequada organização do texto. O texto deve estar disposto de maneira que o leitor entenda a lógica do raciocínio proposto. Isso daí a gente já falou agora há pouco, tá? Coesão na exposição das ideias e dos fatos, também falei sobre isso. Um papel branco, evitar aqueles papéis, apesar de que agora é processo eletrônico, tá? Mas evitar colocar fundo de cores ou utilizar aquelas logomarcas de escritórios, logotipos que chamem atenção. O que você tem que chamar atenção é só do texto, tá? Impressão apenas na parte frontal, isso a gente utilizava mais, ou se utiliza ainda quando é necessário imprimir alguma coisa, porque quando você protocola eletronicamente não há essa necessidade. Evitar rasuras, com o computador a gente não tem mais isso. Por que fala-se isso? Porque ainda tem a possibilidade de você elaborar um habeas corpus escrito. Então, por isso, a inexistência de rasuras, tá? E em relação ao uso de cores, evitar colorido. Podem escrever colorido no caderno à vontade. Pode destacar texto no caderno à vontade. Lá na petição é folha branca e caneta preta ou cor preta na sua petição, tá? Nada de itens coloridos. Que mais? Adequação das margens, tá? Então, as margens precisam estar adequadas. Quando você faz a transcrição de uma doutrina ou de uma jurisprudência, você precisa fazer a transcrição ipsis literis. O que significa isso? Cópia fiel do que está no documento. Não pode modificar. E indicar a fonte, tá? Sempre tem que dizer da onde está, de onde você retirou aquele texto. Não utilizar cores, logotipos, evitar, né? Pode até utilizar, mas desde que seja pequenininho, é bom evitar. Pode, o pessoal gosta de colocar logo do escritório, mas eu já vi uma petição que a logo do escritório e o nome dos advogados escrito no cabeçalho tomava quase metade da página. Então, a petição inicial tinha 80 páginas. Quem vai ler 80 páginas? O juiz não vai ler 80 páginas, tá? Então, tem que evitar isso. O texto deve conter parágrafos e estar justificados. Parágrafos... Sabe quando você alinha à esquerda e fica tudo fora de ordem no final? Isso é horrível, tá? Então, procurem deixar os parágrafos justificados lá dentro do Word no momento de escrever. Evitar o uso de abreviaturas, ao menos que sejam muito comuns, né? E nós temos Código de Processo Civil, por exemplo, CPC, Constituição Federal, CF, Código Civil, CC, Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, isso a gente usa bastante. A gente também usa recurso extraordinário, RE, recurso especial, RESP, o INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, e aí vai, tá? Então, quando for algo muito conhecido ou muito comum, pode utilizar a abreviatura, tá? Para as petições e documentos digitalizados nos processos eletrônicos, é fundamental que o advogado certifique-se de que o arquivo está intacto e com leitura compatível. Então, quando você digitaliza, às vezes o advogado faz a petição, imprime, assina e digitaliza. Não tem essa necessidade, tá? Lá do Word é possível salvar em PDF e a assinatura ela é digital,
com certificado digital, não precisa ter assinatura do advogado na petição. Então, ele pode salvar. Mas, depois que você salva em PDF, é importante que você abra a petição e confira se estão todas as páginas ali de forma correta, certo? Eu ia continuar a aula falando sobre terminologias, mas eu acho que vai ficar muito extensa a aula, e aí eu vou parar por aqui. Na próxima aula, então, eu vou falar sobre essas terminologias que a gente se utiliza, e aí eu já emendo falando do Poder Judiciário, vou falar dessas esferas, tá? Então, eu vou deixar essa parte para a próxima aula, ok? Eu deixei um material anexo, e nesse material eu fiz algumas alterações. Esse material é um material bem legal que fala sobre petição inicial e argumentação jurídica. Eu gostaria muito que vocês fizessem a leitura desse material. Só que esse material, ele fazia citação de alguns artigos do Código de Processo Civil antigo. Então, eu fiz a alteração dos artigos para o atual. Então, observe isso. Tem um espacinho lá que está taxado, tem um artigo que vai estar taxado com uma linha e um comentário meu com o artigo correto do Código de Processo Civil para vocês fazerem a leitura, tudo bem? Então, pessoal, até a próxima aula. Eu espero que vocês tenham aproveitado e respondam aí o questionário que eu deixei para vocês, ok? Tchau e até a próxima aula.